Apresentação, por Frank Gayer Abubakir. É um prazer trazer a público neste livro um recorte da nossa coleção Flávia e Frank Abubakir, com organização de Pedro Correia do Lago. Dividir com os leitores a paixão e a dedicação a esse conjunto de obras de arte, documentos, livros e peças sempre foi o nosso norte, aquilo que dá sentido, resultado e eficácia à coleção. A democratização do conhecimento trazido pelo acervo faz parte do DNA do Instituto Flávia Abubakir, onde a coleção está alojada. Nosso acervo está disponível para consulta online, de portas abertas para os pesquisadores e para os que se importam com a memória e a arte. Neste volume, com a colaboração de estudiosos e patrocínio da Unipar, estão relacionadas algumas das principais peças que reunimos. E a palavra é mesmo relacionadas. Uma de nossas grandes alegrias é recompor panoramas no tempo e no espaço, muitas vezes encontrar um elo perdido. Tecer com um fio que une memória, história, estética, as ideias, a praxis das civilizações. Alcançar uma visão multidimensional de fatos e personagens. O corte que elegemos foi o da iconografia baiana, uma abordagem que se aprofunda na importante raiz do Brasil. Salvador foi nossa primeira capital. Seu porto recebeu incontáveis imigrantes na mistura de tantas riquezas culturais. Essa busca é também muito cara à nossa família. Nossas próprias raízes estão na Bahia. Flávia nasceu em Salvador. Eu, carioca, passei boa parte da infância na cidade e a ela permaneço ligado. Uma coleção é viva e sua relevância cresce à medida que se mantém dinâmica, se expande por caminhos às vezes surpreendentes ou segue o caprichoso fio da memória. E vale a pena, acredito, refletir aqui sobre o ato de colecionar que, em nossos tempos vertiginosos, ganha novos e importantes significados. Sou descendente de grandes cultores dessa arte, meus avós Maria Cecília e Paulo Gayer. Vivi desde cedo a tradição familiar de fascínio e respeito pelos documentos artísticos e históricos, a alegria de localizar uma raridade, a satisfação de contribuir para um novo olhar de nossas raízes, tronco e frutos. Eles se preocuparam em democratizar a importante coleção que reuniram ao fazer, em 1999, a maior doação de livros, peças e obras de arte da história do Brasil, incluindo a própria residência, no Rio de Janeiro, para que se tornasse um museu aberto à população. Da mesma forma, sou grato a meu avô, Frank Abubakir, que, à sua maneira e numa ligação ainda mais forte com a Bahia, me ensinou também o prazer de colecionar. O exercício de colecionar, buscar, reunir, ordenar e classificar, quando embasado em um conceito sólido, disciplinado, abre uma janela panorâmica que nos permite reavaliar o passado, aprofundar o entendimento do presente e refletir sobre caminhos do futuro. É como completar um quebra-cabeças, perceber que as peças buscadas e encontradas se complementam e modificam umas às outras, questionam, redesenham ideias, às vezes contrariam ou até implodem informações aceitas como verdades históricas, felizmente. Por isso, tanto entusiasmo em dividir com os leitores parte importante da nossa coleção, um entusiasmo que se renova a cada vez que constatamos a pesquisa, o pensamento e conhecimento desvelado trazem à luz e consolidam nossa identidade como indivíduos e como nação. Prefácio, por Pedro Correia do Lago. Revelada pela primeira vez neste volume,
A coleção Flávia e Frank Abubaker consolida-se hoje como o mais importante conjunto de peças originais já reunido por colecionadores particulares em torno da iconografia da Bahia. Nunca uma coleção privada formada em nosso país reuniu uma tal quantidade de quadros a óleo fundamentais para o registro da cidade de Salvador, de autoria dos melhores artistas estrangeiros que se dedicaram à paisagem baiana, como Murro, Bivelot e Righini. Ainda que as pinturas a óleo detenham um prestígio incontestável na hierarquia das obras de arte que documentam a passagem brasileira, é também a riqueza excepcional do grupo de aquarelas, inseridas ou não em cadernos, que traz grande destaque à coleção Abubaker, por conter muitas das mais belas e significativas imagens em aguada realizadas na capital da Bahia e seus arredores. Também constam da coleção todos os grupos de gravuras incontornáveis para a divulgação mundial da imagem do Estado, inseridas ou não em livros, assim como todos os mapas impressos de maior relevância para o desenvolvimento da cartografia baiana. Entre os mapas impressos, destaca-se o raríssimo exemplar do Grande Mapa de Markgraf de 1647, e entre os mapas manuscritos ressalta-se a descoberta fundamental e recente do Plano da Cidade da Bahia de Oscuca, de 1624. A coleção do casal Abubaker confirma o papel central das coleções particulares na formação de muitos acervos fundamentais da nacionalidade. É de fato a José Mindlin, grande bibliófilo paulista, que o país deve sua mais importante biblioteca de livros raros sobre o Brasil, hoje conservada na USP, fruto de 80 anos de esforços de um único indivíduo capaz de acumular e selecionar um acervo que nenhuma instituição pública logrou formar. É também a uma única personalidade, Emanuel Araújo, que o Brasil deve a conservação e valorização dos artefatos históricos e artísticos, muitos dos quais teriam se perdido sem suas décadas de pesquisa e acumulação. Foram os avós de Frank Abubaker, Maria Cecília e Paulo Gayer, que formaram o maior acervo privado da iconografia carioca, legado ao Museu Imperial, naquela que permanece a maior doação individual a um museu federal e que dará origem à futura Casa Gayer, no Rio de Janeiro. Outros grandes colecionadores, como Gilberto Chateaubriand, na pintura brasileira do século XX, ou Gilberto Ferrez, na fotografia oitocentista, também formaram coleções seminais que se tornaram ou se tornarão acessíveis ao público, assim como as 3 primeiras mencionadas. Mais recente, formada por um casal ainda jovem, a coleção Abubaker já faz hoje parte do Instituto Flávia Abubaker, com uma vocação futura claramente museal. Continuando a tradição familiar no colecionismo, Frank Abubaker recebeu de seus avós algumas peças essenciais de sua atual coleção de iconografia baiana, sobretudo entre as aquarelas, dando um impulso inicial à vocação do neto, que dedicou-se a seguir a um esforço de busca constante, que já completa agora 3 décadas. Tive a oportunidade de realizar vários levantamentos iconográficos ao longo dos últimos 25 anos, inclusive o de coordenar em 2005 um livro sobre a iconografia baiana na Biblioteca Nacional. Por isso recebi com alegria o convite para organizar este livro, que revela um grande número de imagens inéditas e contribuirá para uma melhor compreensão da formação das imagens relativas à Bahia desde o século XVII até o ano de 1900. Foi muito estimulante descobrir peças que reputo entre os mais belos registros visuais do país e ter a oportunidade de propor um sistema de organização para uma coleção incomparável, que se destina a tornar-se uma das mais significativas em todo o campo da iconografia brasileira.